Mateus capítulo 5, verso de número 14. Diz assim a palavra de Deus: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca num lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. O tema dessa mensagem é: para brilhar e salvar vidas. Vamos repetir esse tema? Para brilhar e salvar vidas. Na antiga Inglaterra havia um farol que tinha essas inscrições: para iluminar e salvar vidas. E essa inscrição é a expressão exata da nossa missão como luz, como luzeiro, como igreja nessa terra. E eu quero abordar com vocês, em breves palavras, 3 tópicos acerca dessa missão. Que é, o primeiro tópico é como brilhar. Segundo, como irromper com as trevas. Terceiro, por que brilhamos? E no primeiro ponto que eu quero abordar, como brilhar, nós vamos ver através da ciência. A ciência comprova a existência de um fenômeno chamado bioluminescência. A bioluminescência está presente em alguns seres vivos, como na água viva, como no vagalume, como em alguns corais. Mas a ciência também comprova a existência da bioluminescência humana. Ou seja, é a condição do corpo humano de emitir raios, partículas de luz. É a condição do corpo humano de emitir fótons. E o que é fótons? O que são fótons? São energia, ou é energia eletromagnética. Entendemos que a luz, ela se expande através, de uma energia eletromagnética. E a ciência comprova que a nossa fisiologia humana emite brilho. E é incrível a gente ouvir isso sendo dito, porque a gente entende pela palavra de Deus que de fato nós brilhamos. E de acordo com a ciência, foi provado que a parte do corpo que mais brilha no ser humano é o rosto. E eu amo a Bíblia porque, como disse o pastor, precisamos amar a Bíblia, acariciá-la, afagá-la, termos prazer de pegá-la, lê-la, porque a Bíblia, ela responde todas as questões humanas. E a Bíblia responderá sempre, responderá a ciência. Nós vamos encontrar essa revelação ou essa narrativa de que realmente o nosso rosto pode brilhar lá no Êxodo, no capítulo 34. No capítulo 32, Moisés, ele vai subir ao Monte Sinai. E durante 40 dias e 40 noites, Moisés esteve ali na presença de Deus. E durante esse período, Deus dá a Moisés o decálogo, as tábuas da lei. E o texto vai dizer, no capítulo 32 do Êxodo, que Deus, o próprio Deus, lavrou aquelas pedras e as escreveu e a entregou a Moisés. Moisés, após 40 dias, pega aquelas tábuas que Deus havia lavrado e escrito com seus próprios dedos e desce o Monte Sinai. Quando ele chega próximo ao arraial, Moisés, ele percebe um movimento diferente. Ele ouve músicas, ele ouve brados de júbilo. E quando ele se aproxima, ele percebe que o povo estava no ato de idolatria.
de prostituição espiritual. Eles estavam adorando um bezerro de ouro. Moisés é tomado por uma ira e ele lança aquelas tábuas no chão e ele quebra aquelas tábuas. Eu fico imaginando o valor daquelas pedras. Pense no valor arqueológico. Se essas pedras ainda existissem, seria sem dúvida o artefato mais caro, mais nobre, mais procurado, mais visitado de qualquer museu. Pedras que o próprio Deus lavrou e escreveu. Moisés quebra, impensadamente. No capítulo 34, Deus diz para Moisés: Moisés, suba novamente ao monte. Mas agora você vai lavrar as pedras que você quebrou. E quando eu li esse texto me impactou. Já li ele alguns meses atrás, algum tempo atrás. E eu fiquei imaginando como foi difícil para Moisés subir o Sinai. Moisés era um homem já de aproximadamente 90 anos de idade. Não era um jovem. Moisés agora precisou levar consigo duas pedras, duas tábuas de pedras. Eu imagino que não tenha sido fácil para Moisés, porque pedras pesam. E não eram pedras, lascas de pedra. Eram pedras brutas, ainda que lavradas. Eram pedras. Um homem de 90 anos subir o íngreme Monte Sinai. Quem vai até hoje, quem vai fazer visita à Palestina, diz que é muito difícil a subida ao Sinai. É um lugar íngreme e que em alguns estágios o ar se torna rarefeito. Há uma dificuldade de respirar. Agora Moisés, com esse grau de dificuldade, ele sobe ao Monte Sinai. Mais 40 dias e mais 40 noites, Moisés permanece ali na presença de Deus. Mas algo diferente aconteceu nesse dia, ou nesse tempo. Algo diferente que mudou a vida, que mudou a fisionomia de Moisés. Às vezes nós encontramos-nos com Deus, ou temos experiências com Deus, andamos com Deus, visualizamos milagres de Deus, mas existe um momento que tem que ser especial na nossa vida. Moisés havia tido experiências extraordinárias com Deus. Moisés havia visto uma sarça se queimar sem se consumir. Moisés havia visto Deus operar grandes milagres no Egito. Moisés havia visto o mar vermelho se abrir. Moisés havia visto uma coluna de fogo que os guiava. Moisés havia experienciado Deus de muitas formas. Moisés já havia subido o Monte Sinai, já havia ficado lá 40 dias e 40 noites. Mas Moisés ainda não tinha tido um encontro com Deus. Talvez você já seja cristão há muitos anos. Talvez você seja até um líder, um pastor, um diácono. Talvez você já tenha visto milagres acontecer. Talvez você já tenha ouvido Deus falar. Mas chega um momento na nossa vida que um encontro com Deus se faz necessário. Um encontro com Deus muda a história. Um encontro com Deus muda a nossa anatomia, a nossa fisiologia, muda a nossa estrutura. E naquele momento, Moisés lá no Sinai, num segundo estágio, ele tem um encontro com Deus. Deus esconde Moisés entre uma fenda. Deus passa por Moisés e Moisés consegue visualizar, vislumbrar a glória de Deus. E o texto vai dizer que quando Moisés desce do Sinai, o seu rosto resplandecia como o sol. A ciência diz que a parte do corpo que mais brilha é o rosto. Nós vamos encontrar na Bíblia que de fato a parte do rosto de Moisés foi a parte que mais irradiava luz. Sabe por quê? Porque quanto mais perto do sol da justiça você estiver, mais você brilhará. Quanto mais tempo você gastar com Deus, quanto mais encontros você tiver com Deus, mais você irá irradiar, fulgurar a sua luz. E o que me chama a atenção é que não foi algo pontual. Não foi só nesse dia que aconteceu. A partir desse dia,
Todas as vezes que Moisés entrava na tenda do encontro, ele saía de lá com o seu rosto iluminado. Então a Bíblia responde à ciência. Também durante a análise, foi constatado que a luz emitida pelo corpo humano, ela pode aumentar ou diminuir. Diga assim: aumentar, diminuir. E aí a gente vê na palavra Jesus também falando sobre essa verdade. Em Mateus, no capítulo 6, no verso de número 23 e 24, ele diz assim: os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, o seu corpo será cheio de luz. E se os seus olhos forem maus, todo o teu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas serão. Aqui Jesus está falando desse grande perigo que nós podemos viver, que é de ter essa luz diminuída nas nossas vidas. Jesus vai falar sobre uma classe de pessoas, que são as pessoas trevosas. Alguém aqui já esteve com uma pessoa trevosa? Aquela pessoa que é tão negra por dentro, ela é tão tenebrosa, ela é tão cheia de trevas, que até a presença da pessoa em um ambiente consegue ser percebido, o ambiente é modificado. Você já esteve com pessoa assim? Pessoas trevosas, pessoas que drenam, né? Pessoas que você sai cansada de estar perto, porque são pessoas negativas, são pessoas pessimistas, são pessoas tão iracundas, amarguradas. São pessoas trevosas, são pessoas murmuradoras, reclamonas, reclamadoras. São pessoas trevosas. A ciência diz que as pessoas trevosas também emitem uma energia eletromagnética. E o nome dessa energia na ciência é chamada energia deletéria. Ao ponto que a luz, ela emite também energias eletromagnéticas saudáveis. As trevas emitem energia eletromagnéticas deletérias. Ou seja, são energias que consomem, são energias que destroem. Nós podemos destruir o que está à nossa volta com a energia deletéria das trevas do nosso corpo. Nós podemos adoecer uma atmosfera com a energia deletéria. Vários pontos de pessoas trevosas podem adoecer o mundo. E aí Jesus está falando para nós: olha, cuidado com o perigo. E quando Jesus vai tratar sobre os olhos sendo a candeia das almas, da alma, Jesus também não está falando desses olhos, órgão, que está na órbita ocular. Ele não está falando desse olho com formato esférico, responsável pela visão. Jesus está falando de algo mais profundo, de algo imaterial. Jesus está falando da alma. A alma é a parte com a qual observamos o mundo externo. Jesus está dizendo: olha, se a tua alma for boa, o teu corpo terá luz. Se a tua alma for má, todo o seu corpo terá trevas. Agora, para a gente entender a dimensão da alma, assim como o homem, ele é dividido em 3 partes. E até Platão diz e afirma que o homem tem um dualismo. Ele é parte material, que é formado pelo corpo biológico, e ele também é uma parte material formada pela psique, pela alma.
Então a ciência diz que o homem também tem essa parte material. Mas a alma, ela também se divide em 3 partes. Existe uma tríade da alma. A tríade da alma é mente, emoção e vontade. A alma, ela se divide nessas 3 partes. A mente é o que me permite pensar. A emoção é o que me permite sentir. E a vontade é o que me permite escolher. Dessas 3 partes que compõem a alma, a mais importante é a mente. Jesus, em Mateus 6, eu vou mudar agora a palavra alma para mente. Jesus está dizendo assim: olha, se a tua mente for boa, todo o seu corpo será iluminado. E aí Paulo, lá em lá em Coríntios, em 1 Coríntios, no capítulo 2, ele vai dizer assim: olha, por isso nós temos a necessidade de termos a mente de Cristo. Porque se a mente define a luminosidade ou a trevosidade do meu corpo, eu preciso ter uma mente brilhante. Eu preciso ter uma mente iluminada. Eu preciso ter a mente de Cristo. E na mente que começa todo o esquema de Satanás. A gente entende que Satanás, ele é um predador visceral da luz. Ele quer extinguir e apagar a luz que emana de nós. E ele, com as suas expertises, ele trabalha exatamente no campo da mente, na origem da luz. Nós brilhamos a partir de uma mente iluminada. E é no campo da mente que ele vai estabelecer o seu campo de guerra. O apóstolo Paulo, ele vai dizer para nós, em 2 Coríntios, no capítulo 10, que é na mente que Satanás vai erguer suas fortalezas, suas fortificações, seus castelos. Esses termos, eles têm uma linguagem militar que significa lugar ou território dominado por um inimigo. Na mente humana, Satanás estabelece seu território de ação. E tudo que ele quer é destruir a luz que irradia através de nós. E quando a gente entende que o nosso cérebro, ele é apenas uma máquina, ele é como um computador. O nosso cérebro, ele é como um sistema computacional. O computador, ele é uma máquina fenomenal, sim ou não? Mas ele tem utilidade sem que alguém opere ele? Não. O computador, ele precisa de um programador para que todas as suas funções sejam efetivadas, acionadas. O nosso cérebro é esse computador. E a nossa mente é o programador desse computador. É por isso que Paulo vai dizer que nós temos uma mente privilegiada, porque nós temos Cristo como o programador do nosso cérebro. Se Ele controla a nossa mente, logo Ele vai estar controlando os impulsos do nosso cérebro. Agora, Satanás é um habilidoso, é um expertise hacker. Um hacker, ele entra sem pedir licença. Ele se utiliza de meios ilícitos para invadir um sistema computacional. E um hacker, ele pode se utilizar de um vírus para danificar a máquina. E Satanás se utiliza de vírus para prejudicar, para implantar programas malignos, programas ameaçadores dentro de nós. Porque qual é o objetivo de Satanás? Drenar a sua luz, fazer você se tornar trevoso. É por isso que nós precisamos do software chamado Cristo Jesus. Ele tem um antivírus.
Quando Satanás vem com seus ardis, com as suas expertises, tentando entrar na nossa mente, colocando pensamentos que não são nossos, e às vezes ele é tão habilidoso que ele, sabe, se faz como nós. Existem pensamentos que ele coloca na nossa mente que não são nossos, mas que ele faz parecer que são. Porque se ele disser para você e colocar no seu programa computacional que alguém disse que você é infeliz, que você é improdutivo, que você é ineficiente, que você é inapto, que você é inaceitável, você pode reconhecer aquele vírus e dizer: é uma mentira, eu não sou isso. Estão dizendo que eu sou, mas eu não sou. Mas lembra do que eu disse? Ele é um predador visceral. Ele entra e coloca pensamentos na primeira pessoa. E você pensa que são seus pensamentos. Ele coloca lá: eu sou incapaz, eu sou inaceitável, eu sou péssima mãe, eu sou péssimo marido, eu sou um líder fracassado, eu sou um chefe de família fracassado, eu sou um homem indigno. Não são seus os pensamentos. Eu sou inapto, eu sou um desgraçado. Mas ele faz você pensar que são seus, porque está na primeira pessoa. Então o que nós precisamos fazer? Nós precisamos acionar o antivírus. O nosso software, o nosso antivírus é Jesus. Senhor, Tu és a minha mente, eu tenho a Tua mente, Tu és o controlador da minha mente. Eu não aceito esses pensamentos. Senhor, eu estou vivendo um momento de dor, um momento de traição, um momento de perda, mas eu não sou um perdedor, eu não sou um fracassado, eu não sou um derrotado, eu não sou um indigno, porque eu tenho a Tua luz, e a Tua luz precisa estar brilhando em mim. Nós precisamos identificar. E por que brilharmos? Precisamos brilhar. Como brilhar? Precisamos ter a pessoa de Cristo em nós. E aí o segundo ponto que eu quero abordar com vocês é como irromper com as trevas. No capítulo 5, no verso de número 16, Jesus diz assim: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens. Como irromper com as trevas? Para você irromper com as trevas, você não pode estar na penumbra. Jesus vai dizer que você precisa brilhar. O que é penumbra? Cuidado com a penumbra, irmãos. Cuidado com a penumbra. A penumbra é a degradação da luz para as trevas. Penumbra é a decadência da luz para as trevas. Quando Jesus escreve ao anjo da igreja de Laodiceia, ele adverte a igreja de Laodiceia, porque a igreja de Laodiceia estava na penumbra. Penumbra é aquele que já brilhou, mas está se apagando. A igreja de Laodiceia havia sido quente, mas agora estava caminhando para a frieza. Eles estavam mornos. A penumbra, ela não irrompe com as trevas. Precisamos ter cuidado com a decadência. E como evitar a decadência? Os nossos olhos não podem ser maus. Os nossos pensamentos não podem ser hackeados. A nossa mente não pode ter outro controle, outro comando, a não ser o de Cristo. Porque se você estiver na penumbra, você precisa despertar. Porque a palavra de Deus diz que é melhor que fosse apagado do que meio aceso. É melhor que você fosse frio do que morno. Mas olha, ainda há tempo. Jesus diz o seguinte: eu não vim apagar o pavio que fumega. Ainda tem tempo.
Se você já foi crente aceso, já brilhou, já irradiou, já ministrou, já cantou, já dançou, mas hoje você está declinando para as trevas. Hoje é dia de você atentar. Hoje é dia de você se encher de combustível. Hoje é dia de você acender-se novamente, porque a penumbra, ela é rejeitada por Deus. Como romper com as trevas? A sua luz precisa brilhar. Atos capítulo 14, o apóstolo Paulo e Barnabé chegam a uma cidade chamada Listra. E aqueles homens chegam naquela cidade como luzeiros. Aqueles homens chegam na cidade como candeeiros. Aqueles homens chegam naquela cidade como um farol. Irradiavam luz, fulguravam o brilho de Deus, curavam os enfermos, pregavam a palavra. A luz brilhou naquele lugar, e o brilho daqueles homens era tão radiante que eles foram confundidos com Deus, como sendo deuses. Chamaram Paulo de Hermes, Deus do Olympus, porque Paulo falava, se expressava bem, e Hermes é o Deus da hermenêutica, o Deus da oratória. Chamaram Barnabé de Zeus. Eles foram confundidos com os deuses do Olimpo, porque tamanho era o brilho que fulgurava de Paulo e Barnabé naquela cidade idólatra. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Todas as vezes que você rompe com as luzes, com as trevas vão tentar resistir. Satanás, ele é chamado de príncipe das trevas. As trevas é o seu local de ação. As trevas é a sua morada, é o seu lugar de domínio. Quando Paulo e Silas chegam irradiando a luz e rompendo com as trevas. E eu quero dizer uma coisa para você. A ciência diz que a treva não existe. A física diz que não existe trevas. Por quê? Porque não se estuda trevas. Trevas não têm consistência. Você não pode estudar o tamanho, a profundidade, a dimensão de uma treva. Agora a luz existe. A luz você estuda a velocidade. A luz você estuda a intensidade. Então a luz existe, as trevas não. Então, pastor, o que são trevas? Na ciência, trevas são ausência de luz. Sabe por que as trevas imperam? Porque não tem luz brilhando. Quando Paulo e Barnabé chegam em Listra, a luz brilha. E aonde uma luz está brilhando, as trevas, elas têm que se dissipar. O príncipe das trevas, Satanás, se enfurece contra Paulo e Barnabé. Levanta uma grande perseguição contra eles. Pegam Paulo, prendem Paulo, apedrejam Paulo, e Paulo é dado como morto. Quando você estiver brilhando e a perseguição vier, continue brilhando, continue irradiando luz, continue fulgurando a glória de Cristo. Apedrejam Paulo. O texto diz que Paulo é dado como morto. Naquele momento as trevas estavam aplaudindo. As trevas estavam aliviadas, dizendo: apagamos a luz, exterminamos a luz, extinguimos a luz. Mas quando tiram Paulo da cidade, jogam ele para fora, o texto diz que Paulo levanta-se, sacode a poeira, e aquilo que pensavam ter sido apagado estava mais aceso como nunca. Vai ter momentos na minha e na sua vida que Satanás vai dizer assim: olha, acabou, apagou, destruí, deletei, estraguei. Mas quando o tempo passar, ei, levante-se novamente como uma tocha, como luzeiro, como um farol, e continue a brilhar. Atos 16. Paulo e Silas agora chegam a Filipos. Paulo e Silas começam a brilhar em Filipos, uma cidade, uma colônia
romana. Naquele lugar, a luz de Paulo começa a trazer clareza aos entendimentos. Lídia, uma mulher que estava nas trevas, recebeu a luz de Cristo através de uma mensagem de Paulo. Lídia se converte à fé. Através da luz de Paulo, uma escrava que estava dominada pelas trevas é liberta. Mais uma vez, o príncipe das trevas se levanta contra Paulo e Silas. Prendem Paulo, açoitam Paulo e Silas, arbitrariamente prendem esses dois homens iluminados. E o que me chama a atenção, que em Atos 16 diz que Paulo e Silas foi lançado em uma prisão interior. Naquele tempo, os cárceres eram divididos em duas partes: a prisão exterior e a prisão interior. Na prisão exterior ficavam os criminosos de menos periculosidade, menos risco à sociedade. Naquele pavilhão podia-se ver o sol, podia-se tomar banho de sol, podia-se beneficiar da claridade do dia. Mas Paulo e Silas não foi levado para a prisão externa. Eles foram colocados na prisão interior. A prisão interior era uma espécie de masmorras, sem qualquer luminosidade. Nenhuma frecha havia naquele lugar onde pudesse entrar um raio de luz que fosse. Era um lugar fétido, era um lugar úmido. Era um lugar reservado apenas para criminosos da mais alta periculosidade, para assassinos. Lá estavam 2 fachos de luz. Lá estavam 2 candeias acesas. No meio das trevas tinham 2 homens que iluminavam aquele lugar. Pode ser que Satanás tente te condenar à escuridão. Pode ser que o príncipe das trevas possa te levar a lugares escuros, a lugares sombrios, a lugares de difícil acesso. Mas eu gosto muito do que diz o salmista Davi no Salmo 139, no verso 11. Ele diz: mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que o dia se tornou noite ao meu redor, verei que as trevas não são escuras para ti, porque a noite brilha como o dia. Talvez você esteja vivendo um momento de escuridão. Talvez Satanás tenha te cerrado no momento de escuridão, de trevas e de noite. Mas olha, Davi vai dizer: ainda que ao meu redor tudo se faça trevas, eu sei que as trevas para o Senhor, para o Pai das luzes, são como o dia. Lá naquele lugar de escuridão, naquele lugar de esquecimento, perto da meia-noite, 2 homens que não se permitiram parar de brilhar irradiavam a luz de Cristo. O texto vai dizer que por brilharem naquele lugar, a estrutura daquele lugar é movida. Quando você brilha no meio das trevas, Deus move estruturas. Deus irrompe com toda a fortaleza erguida. Deus quebra cárceres. Deus remove cadeias, só por você brilhar. E o texto diz que perto da meia-noite, a luz daqueles homens tomam aquele lugar. Um grande terremoto move aquele cárcere. Chega o carcereiro. A primeira coisa que o carcereiro faz é pedir luz para aquele lugar. Só que ele não sabia que lá dentro já tinha luz acesa. Ele não sabia que a luz de Cristo já brilhava lá dentro. Ele não sabia que lá dentro o sol da justiça estava sendo irradiado através de 2 homens, através de 2 vasos cheios da presença de Deus. Precisamos brilhar e a nossa luz precisa ser vista pelos homens. Naquele lugar de trevas, a salvação chegou a uma família. Porque quem pode condenar a treva ou as trevas? Aquele que vive na luz. Não tem como Satanás te cerrar
há noites e mais noites. Porque a noite ela pode até durar por um período, mas pela manhã o sol da justiça vai brilhar na sua vida. Pela manhã a glória de Deus vai te irradiar, vai te aquecer, e você vai transmitir, e você vai fulgurar a glória dele através da sua vida. Como brilhar? Irromper com a luz, com as trevas. E agora, por que brilhamos? Você consegue identificar o propósito do nosso brilho? Eu não brilho por mim mesmo. Você não brilha por você mesmo. Não brilhamos para nos autoafirmar. Não brilhamos para nos autopromover. Existem alguns nomes que significam luz. Lucas, Lúcia, Luciana, Helena, Ellen, Aurora, Clara, Luiz, Elaine. Nomes que remetem luz. O nome Elaine significa resplandecente, iluminada, aquela que nasceu para brilhar. Mas eu não brilho porque me chamo Elaine. O Luiz não brilha porque se chama Luiz. O Lucas não brilha porque se chama Lucas. Nós brilhamos porque Cristo vive em nós. Nós somos corpos iluminados. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz o seguinte: que a vossa luz brilhe como astro no meio do universo. Sabe o que o Paulo está dizendo? Somos corpos iluminados. O que é um corpo iluminado? É um corpo que não produz luz própria. Nós somos reflexos. Ele é a própria luz. Deus não tem luz em parte. Ele não é luz em parte. Ele é a fonte da luz. Ele é a própria luz. A Bíblia diz que Ele é o Pai das luzes. Nele não há sombra, nele não há penumbre, nele não há decadência, nele não há variação e nem mudança. Ele é a luz. Ele é o sol da justiça. Ele é a estrela da manhã. Esses termos definem Ele como astro luminoso. É Ele que brilha, é Ele que rege o brilho. E nós apenas somos reflexos. Nós apenas somos refletores. Nós apenas transmitimos o brilho que vem dEle. Agora, por que brilhamos? Em João, no capítulo 1, no verso de número 4, diz: nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A nossa fonte de brilho é a vida dele em nós. É essa vida que Satanás tenta extinguir. É essa vida que ele tenta apagar. A luz da vida. Brilhamos porque Ele é a fonte geradora da luz em nós. Em João, no capítulo 8, no verso de número 12, ele diz assim: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em treva ou em trevas, mas terá a luz da vida. É essa luz, é essa vida que Satanás tenta roubar de nós. É ali que ele tenta hackear o nosso sistema, para que nós nos tornamos opacos, para que nós nos tornemos oscilantes, para que a nossa luz, ao invés de fulgurar, ela se torne intermitente, ela se torne ineficiente. Mas Jesus vai dizer que Ele veio para nos devolver essa vida que Ele veio roubar. Em João 10, Satanás veio para matar, roubar e destruir, apagar e extinguir a vida, a luz da vida de Deus em nós. Mas Jesus, na parte B, diz: eu vim para que vocês a tenham, e a tenham em abundância.
Então nós precisamos brilhar, e brilhar para salvar vidas. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Isaías, quando vai profetizar acerca da chegada do Messias, ele diz lá no capítulo 9, no verso 2: o povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra e da morte raiou a luz. Ele disse: eu sou a luz. E ele sabia qual era o propósito dele. O propósito dele era tirar aqueles que estavam nas trevas e trazer para a sua maravilhosa luz. Enquanto ele aqui estava, ele disse: eu sou a luz do mundo. Mas antes de ser assunto aos céus, ele vai nos incumbir dessa missão. Nós dizemos aqui que Satanás é o príncipe das trevas, Deus é o pai das luzes. Mas João vai dizer que nós somos filhos da luz. Nós precisamos da sequência. Nós precisamos continuar brilhando. E Jesus tinha uma prática pedagógica extraordinária. A prática pedagógica de Jesus era: ele fazia e ensinava a fazer. Ele é e nos ensina a ser. Ele disse: eu sou a luz do mundo. Mas pouco antes, no Sermão do Monte que nós lemos, verso 14, ele diz: agora vocês são a luz do mundo. Enquanto ele aqui esteve, ele veio e cumpriu o propósito de tirar das trevas aqueles que lá estavam. Agora ele delega para mim e para você: vocês agora são a luz do mundo. E o apóstolo Pedro, ele vai nos confrontar com uma verdade: você não é luz do mundo para ostentar que é. Você não é luz do mundo para brilhar e receber aplausos. Você não é luz do mundo para se autopromover, para se autobeneficiar. Você é luz do mundo para anunciar as virtudes daquele que te chamou do lugar de trevas e te trouxe para a sua maravilhosa luz. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus? Aleluia! Glória a Deus! Diga assim para o seu vizinho: somos farol nessa terra. Precisamos brilhar para salvar vidas. Verso 15, ele diz assim: também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo da vasilha. Antes a coloca no lugar apropriado, e assim ilumina todos os que estão na casa. Aqui Jesus estava falando que a luz, ela não tem serventia se ela não estiver no lugar de exposição. Mas não somos nós que nos colocamos nos veladores. Não somos nós que nos colocamos em lugares de exposição. Ele que nos coloca lá. Amém? O farol, ele não fica, o farol do mar, ele não fica no limite da areia da praia. Os faróis geralmente ficam em lugares elevados, nos mais altos cumes, nas proximidades do mar. É ali que fica o farol. Porque qual é o objetivo do farol? Ele precisa orientar os navios que estão navegando durante a noite. O farol, ele precisa orientar, dar direção, direcionamento aos navios que estão em meio às tempestades. Então ele não pode ficar no lugar escondido, ele tem que ficar no lugar visível. Assim a nossa luz também não pode ficar escondida. Você não pode ter vergonha de falar de Jesus. Você não pode ter vergonha de dizer quem você é em Cristo. Você não pode ter vergonha de reluzir. Você não pode ter vergonha, sabe, de irradiar, de fulgurar a luz de Cristo. Porque não serve para o reino alguém que está escondido debaixo da vasilha. Você tem que estar no lugar onde você possa orientar, onde você possa salvar vidas. O farol, ele está lá para esse propósito. Qualquer embarcação que está à deriva, no meio do mar revolto, tudo que eles esperam é ver a luz de um farol piscando. O farol é a esperança daquele que está à mercê das condições do tempo. Quem
está perdido no mar, quando vê um farol, acende-se nele uma ponte de esperança, uma fonte de esperança. Ele percebe: estou próximo à praia, eu posso salvar-me. Mas quando nós não brilhamos, ou se nós omitirmos o nosso brilho, vidas se perderão. Além de orientar, além de dar direção, o farol, ele adverte as embarcações quanto aos perigos iminentes. Ele avisa quando a embarcação está próxima a alguns recifes de corais, para que eles não sofram dano na embarcação. O farol, ele avisa quando eles estão perto de um banco de areia, para que o navio não fique encalhado. Nós estamos aqui para salvar vidas, para orientar, para direcionar e para advertir. Advertir que o dia de Cristo está voltando. Advertir que existe um inferno à espera daqueles que não vêm para a luz. Advertir que existe um propósito, um plano de salvação para essas pessoas. Advertir de que eles são preciosos, de que eles são importantes, de que Deus os amou a ponto de dar a vida dele por eles, mas que também derramou sobre nós um intenso amor. Por isso nós brilhamos, por isso nós irradiamos luz, porque nós queremos advertir, queremos orientar e precisamos salvar vidas. É para isso que nós brilhamos. Verso de número 16. Vocês precisam brilhar. E ele conclui dizendo: para que os homens vejam as suas boas obras. Nós somos a única esperança desse mundo. Nós somos a única direção. Eles estão perdidos nas tormentas da vida. Nós precisamos brilhar. E ele conclui dizendo: que as vossas boas obras glorifiquem ao Pai de vocês, que está no céu. Hoje pela manhã nós fomos advertidos acerca do que é glorificar o Pai. A gente pensa que glorificar o Pai é uma expressão verbal. Não, eu vou brilhar porque as pessoas vão glorificar a Deus, vão para a igreja, vão dizer glória a Deus, aleluia. Não é isso. Quando Jesus fala que através do nosso brilho o Pai será glorificado, Ele está falando de uma outra glorificação. Ele vai dizer assim: Pai, eu te glorifiquei na terra, fazendo o que o Senhor me mandou fazer. Quando Jesus diz isso, Jesus não estava falando da morte da salvação, porque Ele ainda não havia morrido. Mas Jesus estava falando das almas que Ele já havia ganho. Ele disse: olha, eu te glorifiquei na terra. Ou seja, glorificar ao Pai não é falar glória a Deus e aleluia. É você ganhar almas para o reino. Lá em João, no capítulo 8, no verso de número... capítulo 15, no verso de número 8. Olha o que diz a palavra de Deus: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. Esse muito fruto não são coisas que fazemos. Esse muito fruto são as vidas que a gente salva por estarmos brilhando. Como um farol que brilha, irradiando direção, irradiando orientação. É isso que a palavra de Deus está nos afirmando. A nossa luz precisa brilhar para que vidas sejam salvas. A nossa luz precisa brilhar, porque quando vidas são salvas, o Pai é glorificado.